Escuta só essa história comigo. Meu marido era tão mão de vaca que ele pedia para que eu economizasse no absorvente. Enquanto isso, ele construiu uma casa para a mãe dele. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. O meu marido foi o meu primeiro namorado. E quando eu conheci ele, eu tinha 17 anos. Já tinha o meu trabalho, já tinha o meu dinheiro. E mesmo assim, ele falava que eu não sabia administrar o meu dinheiro, que eu precisava da ajuda dele, que eu gastava todo o meu salário com bobagem, com coisa que não precisava. Ele já era um homem de 28 anos, já tinha sido casado e sempre me falava que o casamento dele acabou porque a ex-esposa dele não soube economizar. Ele sempre vivia me comparando com ela, dizia que eu gastava demais, igual a ela, e que se eu continuasse desse jeito, a gente nunca ia ter nada na vida. Esse homem era tão mão de vaca que ele nem sequer gastava R$ 1 pra gente tomar um sorvete. Eu tava numa dependência emocional tão grande desse homem que eu achava que ele era o único homem do mundo. E com o tempo, eu passei a achar mesmo que era eu que estava errada. Eu que gastava demais. Com medo de perder esse homem, eu passei a deixar ele administrar o meu dinheiro, porque era isso que ele queria desde o início, que eu desse todo o meu salário na mão dele. Eu era muito nova, gostava muito dele, e todo o dinheiro que eu dava na mão dele, ele sempre me falava que o que sobrava, ele estava juntando para no futuro poder comprar o nosso terreno, construir a nossa casa, para a gente então construir a nossa vida junto. Por 1 ano e 4 meses, eu dei todo o meu dinheiro na mão desse homem. Eu só gastava o que ele permitia. Se eu quisesse comprar qualquer coisa, eu tinha que pedir para ele ou ver se era realmente necessário. Eu trabalhava num ambiente com mulheres mais velhas e já casadas, que faziam a mesma coisa também. Elas sempre me falavam a mesma coisa, que esse meu namorado era para casar, que ele estava pensando no futuro e que eu tinha que agradecer por ter encontrado um homem tão bom como ele. Só que eu já estava me cansando já daquela situação. Eu não tinha uma roupa Deus me bonita, livre, eu gente, não que tinha um homem doido. calçado bom para sair, eu tinha que pedir absolutamente tudo para ele. E quando eu falava que eu queria comprar alguma coisa para mim, ele sempre me falava que eu estava gastando dinheiro à toa. Jogava na minha cara que eu estava me comportando que nem a ex dele. Eu me sentia tão mal quando ele falava assim, já que eu era igual à ex dele, então era melhor ele ter ficado com a ex dele. Eu já estava cansada já daquela situação, de trabalhar muito e nunca ter dinheiro para nada. Quando eu conversava com a minha mãe sobre ele, a minha mãe falava que ele era um bom homem, que não era que nem meu pai, que gastava todo o dinheiro que ele tinha em bebida. A minha mãe sempre falava que eu tinha que agradecer por ele pensar em comprar um terreno, alguma coisa pra gente, porque até aquele momento a minha mãe ainda morava de aluguel. Nessa empresa que eu trabalhava, eu recebia a cesta básica e o dinheiro que ele me dava era somente para ajudar a comprar alguma coisa dentro de casa e a pagar a conta de luz ou a conta de água. O resto ele guardava, dizendo que não tinha necessidade nenhuma de eu gastar esse dinheiro. Por outro lado, eu não tinha acesso ao quanto ele recebia. A mãe dele já fazia algum tempo já que estava construindo uma casa. Ele sempre falava que quando a gente economizasse bastante, a gente ia ter também a nossa casa. Toda vez que eu tinha vontade de comprar alguma coisa, que eu falava isso para ele ficava muito bravo e dizia que se eu não parasse com aquele meu jeito de ser gastadeira, ele ia terminar comigo. Falei para ele mesmo que eu já não estava mais aguentando aquela situação, que então era melhor a gente terminar. Do dia para a noite, esse homem arrumou uma casa, apareceu na minha casa, dizendo que agora era a hora da gente ir viver junto. Eu, como uma tola apaixonada, achei que ele tinha mudado e decidi ir morar com ele. A casa que ele tinha arrumado para a gente poder morar era de um tio dele, que tinha deixado absolutamente tudo nessa casa, mas a gente precisava ainda ir no mercado. Naquela semana a gente foi no mercado. Tudo que eu pegava, ele falava que não tinha necessidade e eu não precisava gastar tanto dinheiro assim como aquilo. Até o absorvente ele ficou reclamando, dizendo que eu teria que comprar o mais barato, porque assim a gente ia economizar e no futuro poder comprar o nosso terreno e construir a nossa casa. Eu já estava cansada já daquela situação. Falei para ele que não, que eu ia levar o que eu precisava. Na volta para casa, o tanto que esse homem falou. Falou que eu estava gastando dinheiro à toa, que eu tinha escolhido o mais caro. Eu fiz questão de nem ouvir o que aquele homem falava. Deixei ele falando sozinho. Com o passar dos dias,
a mãe dele apareceu ali em casa para pegar um dinheiro, para então continuar a construção da casa dela. Ele repassou esse dinheiro para ela sem falar um ar. Ele nunca tinha me falado que ele dava dinheiro para a mãe dele. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu achei que aquilo tinha sido a primeira vez. Só que alguns dias depois, ela voltou de novo, pediu o dinheiro e ele deu na maior facilidade para ela. Ali eu não consegui ficar quieta. Perguntei para ele o porquê que a mãe dele sempre vinha pedir dinheiro para ele para poder construir a casa dela. Porque até aquele momento, eu achava que era ela que estava construindo a casa dela, com o dinheiro dela, porque era isso que ele sempre falava. Ele só me respondeu: eu tenho que primeiro construir a casa da minha mãe, para depois, no futuro, pensar em construir alguma coisa para nós. Perguntei a ele o que ele estava fazendo com o meu dinheiro. Ele teve a coragem de me responder: seu dinheiro não. Nosso dinheiro, que está sendo usado para construir a casa da minha mãe. Porque a minha obrigação primeiro é de dar uma casa para ela. Sabe quando você fica sem acreditar no que está acontecendo? Ali eu perdi toda a paciência que eu tinha com esse homem. Comecei a gritar com ele, dizendo que ele era a pior pessoa do mundo que existia. Ele era um verdadeiro canalha por estar me fazendo trabalhar, pegar o meu dinheiro e construir a casa da mãe dele. Que nem homem de verdade ele era, porque ele dizia que era obrigação dele construir uma casa para a mãe dele, mas por que ele não estava fazendo isso com o dinheiro dele? Se ele fosse homem de verdade, ele não precisava me usar daquela forma. A mãe dele ali em casa, dando palco às loucuras dele. Ela começou a dizer: eu te avisei que essa asinha aí só queria o seu dinheiro. Quantas vezes eu te falei que ela não era mulher para você? Eu xinguei tanto essa mulher que a minha vontade era de partir para cima dela, mas ele não permitiu. Ele, para defender a mamãezinha dele, começou a me agredir. Não pensei duas vezes, passei a mão em uma e dei algumas riscadinhas nele, com muito carinho. Vale lembrar que eu só fiz isso para me defender. Ele foi preso pelo que ele fez e ele sempre falava que na hora que ele saísse, a gente ia ter uma longa conversa. Voltei a morar na casa dos meus pais. Por um longo tempo eu tive paz até esse homem sair. Depois que esse homem saiu, eu não tinha paz, eu não dormia, eu não comia, eu vivia com medo dele. O terreno que ele tinha comprado para a mãe dele, ela teve que vender para tirar ele da cadeia. Ele arrumou a motinha velha e fazia questão de sempre passar na frente da minha casa. Eu vivia com medo. Eu não saía mais de casa, porque eu sabia que aquele homem era capaz de tudo. Até que um belo dia eu recebi uma notícia que ele havia sofrido um acidente. Acidente esse que deixou ele acamado. Ao longo desses 12 anos que ele vive acamado, eu recebi notícias de várias pessoas que ele vive uma situação precária, que a mãe dele vive pedindo ajuda pelo básico. Eu só tive paz para seguir com a minha vida depois que esse homem ficou. Hoje em dia eu sou a pessoa mais mão de vaca que alguém possa conhecer. Não empresto, não dou nenhum real para ninguém. Me casei de novo, mas o meu casamento não deu certo. Tenho uma filha de 7 anos. Consegui comprar minha tão sonhada casinha e vivo muito bem com o grande amor da minha vida, que é minha filha. Que cara bizarro, gente. Fazer ela economizar até no absorvente, sendo que era o próprio dinheiro dela. E o pior, que o dinheiro não era pra ela, era pra mãe dele. Eu não sei a opinião de vocês, né? Se vocês já são certo ou errado, mas na minha opinião, ele não deveria gastar o dinheiro dela, né? Se ele quisesse ajudar a mãe dele, que ele gastasse com o dinheiro dele. E essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Vou deixar a arroba dela pra você seguir lá no app vizinho. Lembrando que essa é uma história da seguidora da Simone Bravin. Até o próximo vídeo. Tchau!